Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, a carta aos Gálatas, conforme a gente está caminhando aí. Deus está nos dando esta oportunidade de conhecer mais a fundo essa carta. Já estamos no capítulo 2, pela misericórdia de Deus. Semana passada nós falamos do verso 1 e 2, ok? Lemos até o 5. Hoje vamos falar do verso 3, 4 e 5. Mas vamos ler, né? Do verso 1 ao 5, tá? Gálatas 2, do 1 ao 5. Mas vamos falar, né? Somente o 3, 4 e 5, porque o 1 e 2 já foi falado na semana passada. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito, e subi por uma revelação e lhe expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas nem ainda a Tito, que estava comigo, sendo grego, pois constrangido ao circuncidar-se. Mas nem ainda Tito, estando comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos que nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós somente até aí. Amém. Que o Espírito Santo nos dê o entendimento da sua palavra nesta manhã. Amém. Irmãos, nos versos 1 e 2, como vimos acima, vimos a necessidade de sermos obedientes à revelação do Evangelho, como eu falei na semana passada, né? Sermos obedientes às Escrituras, né? Somente às Escrituras, de forma que toda a verdadeira igreja deve pregar a mesma mensagem, a mesma doutrina. Não há duas doutrinas e nem várias mensagens que se diferem do mesmo texto. Existe uma única doutrina ali, né? E que a verdadeira igreja que pregue isso. Não há dois evangelhos. Um há de ser falso e outro há de ser verdadeiro. É impossível haver dois evangelhos. Assim como não há dois deuses. Há um só Deus, um só Espírito e um só Senhor. Então, é um evangelho só, ok? Então, esse evangelho é o que Paulo vai falar lá. O que é falso seja o que? Anátema. Devemos considerar anátema, como nós já vimos lá no capítulo 1, ok? Irmãos, só existe nas Escrituras os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Não há mais nada, não há homens falando ali, não há outros tipos de linguajar ali, só há os apóstolos e os profetas falando pelo Espírito Santo do Senhor. Onde o Senhor Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ok? O fundamento está sobre Jesus. Ele é a pedra de esquina. Não podemos, irmãos, falar aquilo em que não há procedência bíblica. Isso que a carta aos Gálatas, irmãos, está sendo uma exortação enorme sobre você estar falando algo que Deus não te mandou falar, usando outro evangelho, né? Ele está condenando isso. Ou seja, o nosso falar tem que estar de acordo, irmãos, com a verdade que está na Bíblia. Ou seja, sim, sim e não, não. Não pode parar dúvida. Aquilo que é. E o que não é, não é. Não existe o talvez, ou pode ser, o acaso. Isso não existe na Bíblia. Ou Deus mandou, ou Deus não mandou. E o que Deus mandou, cumpra-se. E o que Deus não mandou, não cumpra. Esse é o que é dito nas Escrituras. Veja o que as Escrituras diz lá em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim,
E não, porque o que passa disto é procedente do mal. Então, o nosso falar seja bíblico, ok? O nosso falar seja de acordo com o que está nas Escrituras, de acordo com a revelação que o nosso Senhor nos deixou. O que passar disso é do mal, procede do mal, é maldito. Percebe, irmãos, quanto isso é tão sério, a gente falar o que Deus não falou? Percebe isso? Tão sério é você estar falando algo que Deus não falou. Você pegar um texto e distorcer ele. Pegar um texto, extrai ele daqui, aí eu vou trabalhar agora nesse texto aqui. Aí começa a imaginação, as coisas vãs vão aparecendo e você vai falar que Deus não falou, porque você tirou ele do contexto dele. Percebe o quanto é sério isso? Ou pior, né? Distorcer o que Deus deixou revelado nas suas Escrituras. Isso é maligno, irmãos. Isso é maligno. E é com essa verdade, meus irmãos, e liberdade que há no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo chega a Jerusalém. Ok? Ele vai chegar a Jerusalém acompanhado do seu escudeiro, vamos falar assim, do seu amigo, do seu companheiro de fé, do seu filho na fé. Verso 3, vamos lá. Diz assim, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Tito estava com ele. Quem era Tito? Quem era este homem, né? Vamos falar brevemente sobre ele, porque é um homem de Deus, está nas Escrituras. Tito era, irmãos, um filho na fé do apóstolo Paulo, como ele mesmo afirma. Vamos abrir lá nossas Bíblias em Tito 1:4. Primeira referência dele que nós temos, quem era, né? Tito 1:4. Primeira referência que a gente apresenta aqui, Tito, capítulo 1, verso 4. Diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus, Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Tito era um verdadeiro filho na fé. Não era filho biológico, ok, irmão? Era filho na fé. A gente não tem nenhuma escritura, nada que indique que o apóstolo Paulo teve filhos. A gente não sabe, não tem. Se teve, a gente ficou sem saber, ok? Até se ele era casado ou não, ou foi casado, não se sabe. A princípio, parece que sim, né? Que todo rabino tinha que ser casado. Para ser rabino, tinha que ser casado. Ele era um rabino e a gente não sabe o que aconteceu. A história não nos conta. Ficou, né? Ficou, como é que se diz? Um mistério, né? Um mistério, ficou em silêncio isso aí. Enfim, vamos lá. Então, irmãos, Tito era um convertido do apóstolo Paulo, ok? Provavelmente, Tito era de Antioquia, porque lembra que semana passada eu falei, eles saíram de Antioquia para ir para Jerusalém. Foi de Antioquia que eles foram enviados a Jerusalém. Então, provavelmente, Tito era um cidadão de Antioquia. Ok? Tito também, irmãos, era um mensageiro das mensagens do apóstolo Paulo. Tito era um companheiro de confiança do apóstolo Paulo que levava as mensagens, as cartas dele até as outras igrejas. Vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, capítulo 8, verso 6. Verso 6, depois do 16 ao 19, tá? A gente vai pular. Primeiro vamos ler o verso 6. 2 Coríntios 8, verso 6. De maneira que exortamos a Tito,
que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. O que Tito estava fazendo? Tito estava indo lá para pegar as coletas, as ofertas para os crentes que estavam em Jerusalém, estavam passando fome. E ele foi lá para isso uma primeira vez, não temos aqui, mas é o que aparenta, e ele volta lá para acabar esse serviço, ok? Verso 16, olha a confiança, né? Ele foi lá para pegar algo que sabe que mexer com dinheiro tem que ser alguém confiável, né? Verso 16 ao 19. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Então, Tito foi exortado, aceitou, voltou a Coríntio voluntariamente, e ele foi juntamente com o outro, né? Tem um outro aqui que a gente não tem o nome, é um outro irmão. E não só isso, irmão, ele foi escolhido pelas igrejas. Tu vê o caráter, a idoneidade que era Tito, né? Ele foi um homem que tinha um caráter ilibado, e esse caráter proporcionou a ele essa ministração desse serviço, né? Que foi de levar a carta sem adulterar, ainda tem isso, né? sem adulterar, e de apanhar as ofertas que estavam lá para depois levar a Jerusalém. Perceba, irmãos, que o apóstolo envia a Títulos e a outros com recomendação, ok? Dizendo que ele foi o quê? Escolhido pelas igrejas para essa viagem. E ele redunda essa afirmação do caráter de Tito no verso 23. Vamos lá no verso 23, do mesmo capítulo aqui, tá? De 2 Coríntios 8. Olha o que diz o verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então, ele redunda, validando ali, né, autenticando o caráter de Cristo. Ó, ele é meu companheiro, ele é cooperador das igrejas. Ok? Então, pode confiar. Eu estou enviando ele com a carta de apresentação para que vocês creiam, podem dar essas ofertas a ele, que ele vai chegar ao destino dela. Ok? Então, irmão, percebam que quão importante é você ter uma carta de apresentação vinda de um verdadeiro ministro e sua igreja, testificando que aquela pessoa que está vindo é idônea e confiável. A igreja batista, ela tem por doutrina, por costume, se algum irmão vier de outra igreja para congregar aqui, ele tem que apresentar uma carta. Salvo, lógico, se o pastor conhecer e tal, aí, mas um desconhecido, não sei quem é. A pessoa vem, eu vim da igreja lá lá de São Gonçalo. Tô morando aqui agora, aí tu vai, você tem que me trazer uma carta, porque eu não te conheço, não sei quem você é, tem que me trazer uma carta, e essa carta de apresentação é que vai provar que lá ele realmente era um crente, fiel, e que vai chegar aqui idôneo, ok? O pastor de lá vai ter, e a gente vai entrar em comunicação, até por telefone. Hoje nós temos esse meio de comunicação. Liga, pastor, tem uma ovelha sua que está vindo para cá? Não, tá, tudo bem, ok.
Isso é atestar a idoneidade da pessoa. Por quê, irmãos? Por quê? Vocês sabem a história. Eu li uma carta aqui inteira, não vou fazer isso aqui hoje. Tem gravado aí num dos sermões. Que a Igreja Batista de Belém, em 1910, ela foi invadida por dois homens, dois suecos. Eles vieram com uma falsa, como é que eu vou dizer? Uma falsa aparência, se dizendo pastores, crentes. Eles vieram dos Estados Unidos e caíram lá nessa igreja. O pastor, naquela época, a dificuldade de carta, de tal, ele pediu a carta, mas não chegou a carta. Não chegou a carta. Não chegou. O pastor, confiando neles, que eles foram devagarzinho pegando a confiança, e o pastor, confiando neles, teve que viajar, deixou a igreja na responsabilidade dele. O que eles fizeram? Eles dividiram a igreja. Foi isso que aconteceu. Em 1900, o nome deles é Daniel Berg e Gunnar Wigren, né? Então, esses homens adentraram a igreja sem que o pastor de ir lá, vamos falar assim, acreditando, né, cara, de coração, né, que os caras eram mesmo, mas não eram, eles dividiram a igreja, e aí, enfim, a igreja existe até hoje lá, isso é documentado, tá? Isso é histórico. E tá na internet, é só procurar, tá lá. Tá lá. É verídico, não tô aqui inventando e levantando falso de ninguém. É um fato, né? Eu li a carta, eu fiz um vídeo, um sermão, tá gravado. Eu li a carta toda e falei sobre esses homens. Eu mando para ti. Entende? Então isso, irmãos, você não pode aceitar qualquer um dentro da igreja. Você não sabe. Lembra da parábola do joio e o trigo? Os que estavam dentro dormiram e o joio entrou. O diabo fala que o diabo entrou com o joio. Entende? E aí você não pode estar, você não pode dormir. O pastor da igreja não pode dormir. Ele não pode. Ele tem que velar as ovelhas. Porque se ele não velar, o lobo vai entrar. E ele entra, sem fazer barulho. Ele entra igual uma cobra, né, se esgueirando pelos cantos, sem que ninguém veja. Daqui a pouco já era, irmão. Ela vai abraçar. E quando ela abraça, é difícil sair. E a gente tem visto isso hoje acontecer. Sim, com certeza. Né? Sim, com certeza. Exatamente. Eles entram e aí quando ele faz uma bagunça dentro da igreja. Faz uma bagunça. E acaba dividindo a igreja. Aquilo que o pastor está falando já não está valendo muita coisa. Porque eles estão ouvindo coisas que não devem de fora. A serpente está falando. Fala, meu irmão. Eu costumo dizer, pastor Richard, que a gente não está fazendo julgamento acusatório. Não, coisa não. É denunciando. É denúncia. Do caráter mau. Isso. É denúncia. É denúncia e ponto. Acabou, entende? Então, irmão, existe também uma outra evidência. Vamos agora do caráter que todo crente tem que ter. Esse caráter que eu estou falando de Tito aqui, todos nós temos que ter, ok? Não é só o pastor, não. Todos nós temos que ter esse caráter. 2 Coríntios 12, verso 18. Tito já tinha ido lá uma primeira vez, né? E aí Paulo vai falar aqui, 12, 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? O que ele está falando? Tito não teve aí? Ele já se aproveitou de vocês? Já tirou algum proveito de vocês em meu nome, em nome de Deus, ou sei lá em quem, né? Ele não anda no mesmo espírito que eu, aqui não andamos no mesmo espírito,
Ele não anda nas mesmas pisadas? Os mesmos pés, temos que ser. É os pés dos que anunciam, os pés do que anunciam a palavra. Temos que andar nos mesmos caminhos, no mesmo caminho, as mesmas pisadas. E Tito não decepcionou. Tito era um homem de Deus, levantado, né? E ele foi, e ele não tirou proveito de vós. Quantos irmãos, aí vamos prolongar um pouquinho mais o assunto. Quantos estão entrando ou até montando igrejas para tirar proveito? Quantos? Infelizmente é muito sério, né? É sério demais. Entende? Aí vai falar, caramba, o pastor Alexandre só fala disso. Eu não só falo disso. A palavra que está falando, eu estou indo verso a verso, e a carta de Gálatas é exatamente isso. Ela exorta a igreja a voltar a viver o verdadeiro evangelho. Não é para viver o falso, porque se for para viver o falso, você vai o quê? Se aproveitar da igreja, dos indoutos, dos ignorantes e daqueles que estão entrando achando que aquilo é igreja e não é igreja. O próprio Senhor Jesus, pastor Alexandre, ele admoestou, avisou e aconselhou os discípulos que nos finais dos tempos isso iria acontecer. Sim. Se possível, eles iriam enganar até os eleitos. Se possível fosse. Se possível fosse. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Alertando, exortando para que nós mesmos e quem vai ouvir esta mensagem não seja enganado. Não seja iludido, porque eles vêm, parece. Eles parecem. Tu olha assim para ele, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, não é nada, irmão. É ungido de Deus. Nada, não é nada. Parece, mas não é. Tinha aquele comercial, né, que eu vou falar aqui. Parece, mas não é. Ok? Vejam, irmãos, Tito não tirou proveito dos irmãos em Corinto. E assim nós também possamos agir entre nós, irmãos, sem tirar proveito. O que é justo, ok? Justo é justo. Mas o que você queira ganhar a mais em cima do teu irmão, não faça, porque você está pecando contra o Senhor, pecando contra Deus. Tito foi completamente com eles. Esse, irmãos, é o caráter de um verdadeiro cristão que leva a mensagem do evangelho dentro de si. E que nós, tendo a oportunidade de expor a veracidade do evangelho, façamos isso com honestidade. Porque se você for pregar para um ímpio, para um incrédulo, e ele te conhecer e saber que teu caráter não é isso, você vai passar vergonha. Não estou falando, irmão, presta atenção, do nosso passado não, do que nós fomos. Quando nós não éramos crentes, ok? Após a conversão, o que você é? Se você é convertido ou convencido, né? Nova criatura é, andando em espírito e em verdade. É o que devemos, ok? Então, o verdadeiro cristão, ele deve, antes de qualquer coisa, ser honesto e verdadeiro com os irmãos. Não omitindo e nem muito menos mentindo. Não podemos, irmãos, enganarmos uns aos outros. Por quê? Porque isso é pecado. A palavra do Senhor diz qual é o segundo grande mandamento: amai os teus irmãos como a ti mesmo. Se você engana o teu irmão, você está se enganando a si mesmo. Você ama, eu digo que eu amo, mas eu engano a ele? Eu minto para ele? Eu traço coisas, né, com outros, armo ciladas? Entende? Então, perceba, irmão, que esta doutrina é a doutrina dos apóstolos e dos seus profetas. A doutrina que o apóstolo carregava era tão alinhada com os demais apóstolos,
Aí vamos lá. Volta lá para o verso 3 lá de Gálatas. Era tão alinhada que Tito, sendo grego, não foi constrangido a circuncidar-se. Né? Tito não foi constrangido pelos apóstolos, porque eles estavam em Jerusalém. Ele não foi constrangido. Por quê? Porque essa doutrina era ponto pacífico entre eles. Não haveria dos gregos, dos gentios, ser circuncidados. Não haveria. Não poderia isso. Mais para frente nós vamos aqui olhar em Gálatas 3, se Deus permitir, ele vai falar justamente isso. Ele vai, porque os judaizantes entraram na igreja de Gálatas, os Gálatas, e exigiram a circuncisão. Ok? E que isso, Paulo falou, se vocês se deixarem circuncidados, caiu da graça. Caiu da graça. Vocês estão lascados. Paulo vai falar no capítulo 3. E chama eles de quê? Ó insensato Gálatas. Tipo, ó idiotas. Ó nécios, ó imbecis. Eu trouxe o verdadeiro evangelho. Eu vos libertei, Cristo vos libertou dessas obras. Cristo vos libertou. E vocês agora querem voltar? É tipo o cachorro volta ao vômito, né? A porca volta à lama, depois de lavada. Ok? Então, percebam, irmãos, que é assim que eles entram. Se não fosse pelos falsos irmãos que furtivamente adentraram a comunidade lá de Jerusalém, os falsos crentes, e tocaram nesse assunto, isso não ia ser levantado, porque era ponto pacífico. Entende isso? O que é um ponto pacífico? Concordamos nisso e tudo, acabou. Não se fala mais. Aí vem outros de fora, não, começa a colocar o que já tinha sido resolvido, se levantar de novo para criar o quê? Contenda e divisão. Contenda e divisão. Ou seja, os falsos irmãos, se os falsos irmãos não tivessem se metido na liberdade, olha o verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Eles entraram e souberam que Tito não era circuncidado. Não que eles viram, tá? Ok? Não era isso. Alguém pode falar, eu já ouvi, eu tô falando isso que eu ouvi, que a pessoa falou que os caras ficaram lá na porta vendo a nudez de Tito. Não é isso. Eu já ouvi isso, não é isso, ok? Eles souberam, né? Tito não era circuncidado, era grego e não era circuncidado, ponto, acabou. Agora eu vou levantar essa contenda de novo, enviado de Satanás, irmão. Enviado de Satanás. Ou seja, esses falsos ensinos foram entrando e esse assunto não seria levantado, mas eles, os falsos irmãos, levantaram esse assunto. Pois tanto Paulo como os demais apóstolos, irmãos, estavam alinhados sobre esse assunto. Exemplo, existe na história da igreja, mais uma vez eu vou falar de documentos, de história, rapidamente, tá na internet aí, o famoso Sínodo de Dort. Foi resolvido lá em 1600 e alguma coisa, ok? Eu esqueci a data aqui. Acho que 1639, 1640, algo assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse sínodo, né, é um concílio, uma reunião de ministros. Foi convidados ministros ali do mundo inteiro ali, da Europa e tal. Ministros se reuniram porque antigamente era assim, hoje cada um faz o que quer, ok? Antes quando ouvia-se uma doutrina errada, se reuniam para rebater, para refutar aquela doutrina e condená-la, ok? Então isso foi feito. E aí eles resolveram aos pontos que atacavam as doutrinas da graça, né? O que é a doutrina da graça? É alguns pontos da soteriologia que está nas escrituras, tipo eleição,
graça, expiação, entre outros pontos. Então, isso foi resolvido lá, a tal ponto que aqueles que traziam essa falsa doutrina, que eram os remonstrantes, os arminianos, eles foram condenados. A condenação deles foi o quê? Ou vocês se arrependem do que vocês trouxeram para a Igreja de Cristo e voltem à comunhão, tá tudo ok, ou se vocês não se arrependerem, vocês vão ser expulsos do país. Isso foi lá na Holanda, e alguns se arrependeram, voltaram à comunhão, mas muitos não se arrependeram e foram expulsos do país. Essa foi a condenação. Condenaram a eles serem excomungados, né? A palavra excomungado é sair fora da comunhão e fora do país, porque eles iam contaminar as igrejas ali. Eles foram expulsos do país. Depois eles retornaram. Enfim, né? Depois de algum tempo, houve a troca de rei, aí o rei que entrou, era Estado e igreja, eram meio que, né? Fechado. Aí outro rei entrou e aí abriu as portas para eles voltaram, aí o troço desandou, né? E nós vemos isso chegando hoje, a mesma doutrina errada que eles trouxeram lá, estamos vivendo ela hoje. É a mesma, não mudou, ok? Pessoas que se acham sinergista. O que é o sinergista? É aquele que acha que pode cooperar com Deus. Deus faz a sua parte, eu agora vou fazer a minha. Então há uma cooperação. Nós aqui cremos que Deus é monergista. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Do início ao fim. Lógico, Ele vai nos usar, ok? Mas nós não podemos cooperar com a obra de Deus de forma... Nosso dedo é sujo. Acho que é Jeremias que vai falar que nosso coração é enganoso. Então, qualquer obra que a gente faça, além do que Deus mandou, se torna sinergista. E essa obra não é aceita. Ok? Pastor, onde nós vamos ver que Deus mandou a obra? Está aqui. As doutrinas. Simples assim. Simples assim. Então, isso aqui impera na nossa nação. O sinergismo. E isso é condenável. Foi condenado lá atrás. Só que o diabo é tão sujo que ele vai levantando de era em era os seus. E esses seus são astutos. Ainda dizem que é o jeitinho brasileiro. Então, é esse evangelho que o apóstolo condena aqui no capítulo 1. Ele vai falar que seja anátema. Verso 8 e 9. Ele fala 2 vezes. Seja anátema, seja anátema. Outro evangelho. Seja anátema. Perceba, irmão, que essas pessoas... A semente da... Irmão, existe... Eu vou repetir isso aqui de novo. Acho que na semana passada eu falei. Existem 2 povos aqui. 2 povos no mundo. Não existe outro. Ah, tem aquele, outro... Não, então, existe 2 tipos de pessoas no mundo. Vamos falar assim. Uma é a semente da serpente. E a outra é a semente da mulher. Isso foi dito lá em Gênesis 3,15. Semente da serpente, semente da mulher. Quem é a semente da serpente? Os filhos do diabo. Belial, nós sabemos que a serpente é o diabo. Quem que é a semente da mulher? Cristo. Ele viria. E nós somos o quê? Descendência dele. Descendência de Abraão, né? Para vindo até Cristo e nós aqui hoje. Ok? Essa descendência não se mistura, irmão. Não se mistura. Só que essa descendência da cobra, ela de vez em quando entra. E aí começa aquele envolvimento, aquele namoro, aquele noivado, né? Aquela coisa que agrada aos crentes, né? Crentes, né? E aí o cara quando ele vê, ele está todo enrolado. Ele está todo enrolado. Entende? Então existem 2 povos nesse mundo. Então, a semente da serpente, assim como no tempo do apóstolo, estava lá, através dos judaizantes, hoje ela está com outra roupagem.
É o falso evangelho que a gente vê aí na maioria das igrejas, né? Os arminianos, esse povo que se levantaram com outra roupagem, mas falando as mesmas coisas. Eles agora estão disfarçados. Estão disfarçados, como estavam antes. E eles entram nas igrejas para disseminar o erro e dividir o povo de Deus, como aconteceu, que eu falei lá na igreja de Belém do Pará, a igreja batista. No tempo de Paulo, irmão, era o judaísmo. Eram os judeus com o judaísmo com a velha lei. No nosso tempo, são os arminianos com o sinergismo. A mesma semente da serpente, porém com outra roupagem. A mesma semente, não mudou. A semente é a mesma, ok? É a mesma, não muda. Só muda a roupagem. Como diz, né? Muda o CPF. Só muda o número do CPF. É o CPF, ou aqui também, né? É outro, né? A digital. Mas é mesmo. O coração desse povo está envolvido com práticas malignas, irmão. Você às vezes vê, não, fulano, sei lá, nossa, há quanto tempo tá... Fazem aliança, né, com ele, né? Com a serpente. Tá aí, meu irmão, tá aí. Mas o propósito deles é o mesmo. Qual é o propósito? Dividir o povo de Deus com as suas heresias. Querendo nos tirar da liberdade que temos em Cristo, irmão. Qual é a liberdade que temos de Cristo? De servir ao Senhor conforme as doutrinas dos apóstolos e dos profetas. O que eles querem? Não, vocês não devem servir a eles assim, porque eis que o Senhor me falou. Eis que o Senhor me disse não sei o quê. E aí eu falei, meu irmão, mas que a palavra falou, não, o Senhor me falou. Aí não tem palavra, não tem escritura. Se Deus, presta atenção nisso, irmão, bota isso na cabeça de vocês. Se Deus quisesse falar conosco por outros meios, para que ele ia fazer as escrituras? A palavra revelada. Para que ele ia escrever? Para que ele ia... foram mais ou menos 1.600 anos para a confecção das escrituras. Para que ele ia gastar esse tempo, se não, agora é desse jeito. Não, agora é desse jeito aqui. Não, isso aqui até vale, mas aí tem emenda, né? Desculpe, emenda. Sabe o que é emenda, né? A nossa Constituição está cheia. A nossa lei do homem está cheia de emenda. Toda hora eles consertam uma coisa e emendam outra, entendeu? Será que não é por causa disso que na direito tem muita confusão? Pode ser, não tem palavra. Não tem palavra. Isso, não tem palavra, não tem verdade, irmão. Não há verdade nessas pessoas. Não há verdade, não andam na mesma pisada. É um andando com o pé direito, outro andando com o pé esquerdo, outro andando com os dois pés, outro andando de quatro. Desculpe o termo, quatro que eu falo é andando mesmo, né? Tipo um bicho. Ok? Então, tu vê, eles não andam na mesma pisada, porque se andasse, meu Deus, irmão, não necessitaria, entenda, de ter uma igreja aqui, essa aqui, e uma outra ali na esquina, irmão. Seríamos um só corpo. E outra ali em cima, não tem uma ali em cima? Tem? Não vou falar o nome para não usar. Entende? Não tem como. Não tem. Eles falam outra língua. É outro evangelho. É isso que eu estou falando com vocês. É outro evangelho. É disso que eu estou falando com vocês. Não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Seria vamos supor, tem uma aqui essa. Aqui daqui a não sei quantos km tem outra. Mas eu chegando lá, ou ele chegando aqui, vamos falar a mesma língua. A mesma pisada. E por que está acontecendo isso? A palavra revelada fala que o amor ao dinheiro, também é reciclão. Sim, é isso aí. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E aquele que ama nunca se matará. Justamente, nós estamos vivendo isso. Irmãos,
Ó, é dura. O que eu falo aqui, presta atenção, eu não falo isso com alegria. Essa exortação não é com alegria, é com tristeza no coração. Queria eu que todos fossem crentes. Queria eu ter comunhão com todas essas igrejas. Queria eu. Mas isso já vem acontecendo, ó. Presta atenção. 2 João. Se acontecesse isso, não haveria tanto problema conforme nós estamos vendo hoje, principalmente no Rio de Janeiro, né? Chegaria o tempo que o amor de muitos se esfriaria. Segunda carta de João, verso 9 a 11. São 13 versos, né? Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ó, não é na doutrina de homens, ok? Doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E aí tu olha, calma aí, ó, o que é prevaricar? O que é prevaricar? Prevaricar, aí vamos lá para o grego, né? Pro original, para não falar que eu vou usar o dicionário português, né? No grego, o prevaricar, ele quer dizer desobedecer e contra a uma ordem. Você vai contra aquela ordem. É parecido com o que há no português, ok? Você vai contra uma ordem. Você desobedece aquilo que lhe foi ordenado. E o que está em pauta aqui? A doutrina de Cristo. Ele fala 2 vezes. Aquele que prevarica e não persevera nela, não tem Deus. E aquele que persevera nela, tem tanto o Pai quanto o Filho. Aquele que perseverar o quê? Que obedece. Esse perseverar aqui é obedecer. É isso que eu falo isso todo domingo. Obedeça, obedeça, obedeça. Se vocês não obedecerem, vocês estão o quê? Prevaricando. No militarismo, prevaricar é crime. Se eu prevaricasse enquanto eu trabalhei, quando eu trabalhava, eu era passível de ser preso. Porque eu não cumpri uma ordem que foi me dada. Ou você deixa de fazer algo que é ordenado pela lei. Isso é prevaricação. Está no Código Penal, ok? Prevaricação de um agente público. Do agente público. Você vai responder por essa prevaricação. E aqui, qual a consequência? Está escrito. Não tem Deus. Ou já pensou? Pensa bem. A gente caminhar para aquela luta e tal, e você sempre obstinado, fazendo, não, Deus me falou assim, tá escrito assim, mas Deus me falou assim. Vou fazer o que Deus me ouviu no meu ouvido. Aí tu vai aquela vida toda, glória a Deus, aleluia, não sei o que. Chega no último dia, no dia do Senhor, ele vai falar assim, apartai-vos de mim. Aquele que falou, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei no seu nome, eu profetizei em seu nome, eu fiz milagre em seu nome, eu participei da mesa do Senhor, eu participei dos seus cultos, eu participei de tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor vai falar, eu nunca vos conheci. Ele nunca conheceu. Por quê? Aí a palavra fala que o coração dele estava cheio de rapina. Era um coração perverso. Por fora, parecia, ok? Fulano, não é que é ungido do Senhor.
Hã? E aí, esse ungido do Senhor, ele vai chegar lá, Senhor, Senhor, e Jesus vai falar para ele, eu nunca vos conheci. Eu não quero ouvir isso. E eu não quero que vocês ouçam. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos todos os dias, não só hoje, todos os dias, para compreender a palavra dele e obedecer e falar assim, ó, eu persevero na doutrina de Cristo. E por isso eu tenho tanto o Pai como o Filho. E não vou receber os da semente da serpente em minha casa. Eu não vou saudá-los. Eu não vou ter comunhão com essas pessoas, porque elas vão me fermentar. O que é o fermento na Bíblia, irmão? Pecado. O pouco de fermento vai levedar toda a massa. Os fermentos dos fariseus. Os fermentos dos fariseus modernos. Vai levedar, está levedando toda a massa. Vamos lá, irmãos. Dito isto, vamos para o verso 5 para a gente encerrar. Verso 5, volta lá para Gálatas. Ok? Eles querem nos colocar em quê? Em servidão. Aí a gente vai falar assim para eles, nananina não, aqui não. Vai baixar em outro terreiro. Aqui não. Aqui nós somos o quê? Nós perseveramos na doutrina de Cristo. E temos o Pai e o Cristo. Aqui não. Vamos lá. Verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Não cederam. Por toda a pressão, houve uma pressão muito grave, né? Paulo foi pressionado desde a sua conversão. Foi perseguido, apedrejado, sofreu açoites. Dizem, eu não sei, diz a história, reza a história, eu não sei, né? Mas falam que ele andava meio curvado por causa dos açoites. Ele sofreu muitos açoites, muita chicotada. E aí o troço ficou ruim para ele, ele andava meio curvado porque não podia fazer assim. Então, dizem, não sei, tá? Não sei, mas dizem isso. Pode ser porque você levar muitas chicotadas nas suas costas. E que amor, né? E que amor de Paulo, porque ele diz mais na frente, ele diz assim, gastarei, deixarei me gastar por amor de vossas almas. Por amor, né? É amor, né? Exatamente. Então ele vai falar aqui, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. O que eles cederam? A servidão deles. Ser servo desses homens. Deixar que falsos ensinos entrassem na igreja de Cristo para trazer a velha lei misturada com a nova. Isso tinha se encerrado. O que prevalecia eram as doutrinas dos apóstolos. Perseverando, eu tenho que ler de novo para que a gente inculque esse texto. Vá lá em Atos 2, Atos 2, verso 42, desculpe. Atos 2, verso 42. Atos 2, verso 42. Isso tem que inculcar na nossa cabeça. Atos 2, verso 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam onde? Nas doutrinas dos apóstolos. O que é perseverar, que eu falei? É obedecer. Perseveravam. E o que nos é dado hoje? A mesma coisa. Qual é a ordem? Presta atenção, não é opção. Eu tenho a opção. Não é opção. A ordem para o cristão verdadeiro é perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Ok? Então, e ele vai falar, aos quais eles não cederam, não se foram, entraram na sujeição desses falsos irmãos. Por quê? Para quê? Né? Para que o evangelho verdadeiro permanecesse, a verdade do evangelho permanecesse entre eles. Então,
Irmãos, o apóstolo, ele se mantém firme, convicto de que traz consigo o evangelho puro e verdadeiro. Se eu sou convicto que eu falo o verdadeiro evangelho, eu não cedo uma vírgula sequer. Eu não posso. Eu sou impedido até. O Espírito não deixa. Ah, mas você vai ficar sozinho. Melhor só do que mal acompanhado. Desculpe falar. Melhor só do que mal acompanhado. Não estou sozinho, estou com Deus. Aquele que persevera tem tanto o Pai quanto o Filho. Ok? E não se colocava em sujeição por causa da pressão desses falsos irmãos, que deveriam ser a maioria, como é o dia de hoje. Né? Pelo contrário, irmão, Paulo brigava com unhas e dentes para manter esse evangelho no meio dos Gálatas. E essa carta foi nos deixada justamente para isso, para que esse evangelho verdadeiro seja mantido no nosso meio. Esse evangelho puro e verdadeiro ainda é atacado hoje e é falsificado em nossos dias, mais ainda, irmãos. Por quê? Porque a população da semente se multiplicou. Hoje somos quantos? Bilhões, né? De humanos, né? 8, né? Já chegou a 8. Quantas sementes da serpente tem aí? Eu te garanto que é mais de 7 bilhões. Infelizmente, né? Pesado, É. A falsificação do evangelho traz o quê? Lucro. Não é verdade? A igreja é falsa, enche. Parece até pequenas empresas. Grande negócio, isso aí. Porque os lobos são o quê? Insaciáveis. Veja o que o apóstolo diz. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Lucro, ganhar é lucro. Antes falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Isso é o quê? Não mentir. 2 Coríntios 2,17. Isso é o quê? É você falar o quê? A verdade. Ó, estou falando a verdade. Foi o que eu falei lá? Lembra do início lá? A nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim. E não. Não devemos mentir. Não devemos mentir. Porque se você mente, você está o quê? Falsificando a palavra de Deus. Para gerar lucro. E é o que nós estamos vendo aí. Irmão, veja como os nossos adversários, a semente da serpente, né? A semente da serpente, eles fazem para enganar os ignorantes. Eles são corajosos demais, ao meu ver. Muito corajosos. Vamos. Eu vou mostrar a vocês hoje qual é o tempo que nós estamos vivendo? Está se cumprindo. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versos 3 e 4. 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse tempo estamos vivendo hoje. O iníquo, o homem do pecado, está em toda essa semente da serpente. O filho da perdição está na semente da serpente. Ok?
Alguns dizem que esse homem é o anticristo que se levantará nos últimos dias. Eu creio também. Deve estar bem próximo, porque esse tempo nós estamos vivendo. Houve um tempo que houve um princípio de um avivamento, mas o troço murchou. Aquela fagulha, né? Aí murchou. E hoje nós estamos vendo a apostasia no mundo evangélico. A apostasia. Nós estamos vendo isso. Então, eu creio para mim que está bem próximo. Não sou profeta, não vou profetizar isso, eu não sou isso, né? Eu sou até contra isso. Mas o que nós estamos vendo é o que a palavra está dizendo. Ó, ele se assenta no trono de Deus, ele querendo parecer Deus como Deus. Parece, é isso que eu estou falando. Parece, você olha para uma... tá escrito lá, né? Jesus Cristo é o Senhor. Você sabe qual é a denominação que tem esse... Jesus Cristo é o Senhor. Tu vai lá dentro, não tem nada de Cristo. Só está escrito. Jesus Cristo não é o Senhor daqui. Ok? Você sabe disso, não precisa eu estar, né? Então, você está vendo lá, Jesus Cristo é o Senhor, mas é perigosíssimo. Então, e aí engana, parece, tu é, nossa, não, caramba, não, parece. Bom dia, a paz do Senhor. E som de, mas não é nada disso. Eu cheio de histórias. Não me cabe falar aqui, terríveis. No particular eu falo, para não sair aqui. Eu estou dando presente aos mortos. Sei que você está falando deles. Não é deles não. É outro. Então entende. Entende, irmão? Esse tempo está aqui, está se cumprindo, porque o engano foi dado. É necessário que socorra, entende? É necessário, a gente sente tristeza, sim, lógico, mas é necessário porque é a palavra de Deus que está se cumprindo. Ok? Vejo que eles se parecem ser de Deus, mas não são. Parecem ser irmãos, mas não são. Assim também os seus aliados parecem ser também todos irmãos, mas não são. São semente da serpente. Porque eles vão entrando. Se o pastor não for aquele pastor brabo que anda com a 12 na mão para destruir a hora que eles entrarem aqui, eles vão entrar. Se aquele pastor que digo que não é nem frouxo, às vezes é displicente, não percebe, ok? Não está embasado bem na palavra e vê que não, tá tudo a ver, deixa ele aí, deixa nada, irmão, deixa não, porque eles vão entrar e vão fazer uma arruaça. E depois vai ficar cheio. Vai levedar a coisa. Vai levedar. É fermento. Ok? E eu termino aqui, meus irmãos. A liberdade e a verdade do Evangelho deve ser defendida a qualquer preço, irmãos. Mesmo ao preço da nossa própria vida. Que homens se levantem e se ponham de pé para defender a verdade que há no Evangelho. Homens. Não é moleques, meninos. Homens verdadeiros, homens de Deus. Se levantem e defendam. Como Elias defendeu. Como Pedro, Paulo defenderam com a sua própria vida. Defendamos assim nesses dias, mesmo que isso custe a nossa vida. Pois agindo assim, meus irmãos, saberemos que estamos servindo ao soberano Deus, sem prevaricar, perseverando na doutrina de Cristo. Que aquele que persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai quanto o Filho. Servindo com obediência às suas doutrinas. Não nos alinhando com aqueles que são contrários a ela, nem os saudeis, porque os que saúdam têm parte nas suas más obras. Irmãos, pregamos e defendemos o verdadeiro evangelho neste lugar, mesmo que isso nos cause algum dano.
Não nos sujeitamos às falsas doutrinas dos homens, nem nos colocamos em servidão a eles para agradá-los. Pelo contrário, temos que denunciá-los pelas suas más obras. A condenação cabe ao Senhor. O juízo cabe a Deus. Nós apenas denunciamos. E aqui a gente faz o que Deus nos mandou: defender o verdadeiro evangelho. E que esse evangelho chegue aos corações daqueles que acham que nós estamos no mesmo balaio, que é o que os incrédulos acham. É tudo igual. Não. Não é tudo igual. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Que Deus nos ajude a seguirmos em frente nessa caminhada tão árdua. A porta é estreita, mas o caminho é apertado. Amém? Deus nos abençoe.